também um funcionário que, a serviço de uma empresa, presta um bom atendimento, um serviço de qualidade, é competente, ele traz reconhecimento para si. Mas não somente para si, ele também valoriza, também faz propaganda positiva para a empresa a qual representa. Irmãos, um proceder assim, que valoriza, que honra, que traz reconhecimento, é o que nós chamamos de glorificar, trazer glória, ou para si, ou para outrem. Nesse dia festivo, em que estamos reunidos aqui para os 51 anos da Congregação Bom Pastor, vamos refletir um pouco sobre essa questão, a partir do Evangelho de João 17, 1 a 11, e deste Evangelho eu então destaco para a reflexão, versículos 1 e 2, onde diz: tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E versículos 9 e 10 que dizem: é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Jesus estava reunido com os seus discípulos na última ceia, já próximo assim de completar a sua missão neste mundo e voltar para o Pai. Durante esta ceia, durante esta refeição, ele fala de vários assuntos com seus discípulos. Capítulos 13 a 16 de João tem esses assuntos. E ao final da sua conversa, da sua explanação, ele faz uma oração, que é essa do capítulo 17, conhecida como oração sacerdotal, cujos primeiros 11 versículos são o nosso evangelho de hoje. E aqui, neste trecho, Jesus fala várias vezes sobre glorificar. Ele ora pedindo ao Pai que o Pai glorifique a Ele, o Filho, para que Ele, o Filho, glorifique o Pai. Foi exatamente isso, irmãos, que Jesus fez enquanto esteve aqui neste mundo, glorificou o Pai. Mas como Jesus glorificou o Pai? Como o Filho de Deus glorificou o Pai Celeste neste mundo? Ele diz no versículo 4: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E também no versículo 6 diz: manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Jesus com suas palavras, Jesus com sua vida, ele revelou o nome, a mensagem, a obra do Pai ao mundo, a obra de Deus diante dos homens. Com a sua vida de amor, de obediência, de submissão à vontade do Pai, ele glorifica, ou seja, valoriza, torna conhecida e reconhecida a obra de Deus entre os homens. Mas o que Jesus, o Filho, pede agora ao Pai é que Ele, o Pai, o glorifique. Versículo 5 ele diz: e agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes do mundo. Irmãos, Jesus é Deus. Ele tem todo o poder, toda a majestade, toda a honra, toda a glória, e vivia em glória celestial desde sempre, antes de haver mundo, ou seja, desde a eternidade. Mas ele, Deus Filho, obedecendo ao Pai Celestial, abandonou tudo isso, abandonou o trono celestial, quando veio a este mundo e se humilhou, assumindo a humanidade, fazendo-se carne, como nós, porém sem pecado, para viver entre nós e por nós. E assim Jesus viveu uma vida perfeita,
em amor, em obediência, em submissão ao Pai Celeste. Uma vida santa, que tinha como alvo cumprir a salvação da humanidade, nos resgatar de nossos pecados. Jesus veio salvar aqueles que, em seus pecados, se rebelaram contra Deus, perderam a imagem de Deus, mancharam a glória de Deus. O ser humano, irmãos, ele se tornou como aquele filho rebelde que envergonha os seus pais, como aquele filho que vive uma vida depravada, uma vida louca, na loucura do pecado, e que assim vai acabar em morte eterna. Foi para nos salvar desta triste situação que o Pai Celeste enviou o seu Filho Jesus. E ao orar agora pelos seus, Jesus já sabia que o propósito, que a sua missão para cumprir essa salvação estava bem próxima. Ele sabia tudo o que haveria de enfrentar: prisão, ofensas, açoites, dor, sofrimento, as feridas, a morte na cruz. A morte na cruz. Tudo isso por minha causa. Tudo isso por sua causa. Por cada um de nós. Mas depois disso, depois de cumprida a sua obra, Jesus também volta ao seu estado de glória, volta para a glória celestial. Então, sabendo que tudo isso está diante de si, sabendo que tudo que ele tem que enfrentar agora, e que tudo isso está próximo de terminar, Jesus pede ao Pai que glorifique a ele o Filho. É um pedido também de força, nesse momento difícil que terá. Foi isso que o Pai Celeste fez quando ele glorificou o seu Filho, ressuscitando dentre os mortos, vitorioso, glorioso, tendo cumprido a sua missão, tendo a sua obra proclamada por anjos, naquele domingo da ressurreição, aparecendo poderosamente diante dos discípulos, manifestando-se vivo, com seu poder, estando com eles ainda 40 dias e depois então voltando para o lar celestial, na ascensão que nós lembramos quinta-feira passada, a ascensão de Jesus, 40 dias após a ressurreição. E assim Jesus foi glorificado diante dos homens, diante dos discípulos especialmente, e eles o reconheceram como o enviado de Deus, o Messias, o Filho de Deus, que veio aqui nos resgatar, nos salvar. E é nesse conhecimento, irmãos, que reside a vida eterna. Versículo 3, Jesus mesmo lembra: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus a quem enviaste. Este conhecer não é só no sentido intelectual, no sentido de saber o que Jesus fez aqui neste mundo, mas é no sentido de aceitar, de se apegar, de seguir, ou seja, é colocar a tua fé, a tua confiança no único Deus verdadeiro e no seu Filho Jesus como Salvador. Irmãos, os que têm esta fé são dele. Os que têm esta fé vivem unidos a ele, e na vida destes, Jesus é glorificado. Jesus também fala disso no texto. Ele diz no versículo 10: e neles eu sou glorificado. Neles eu sou glorificado. Pela vida dos seus discípulos, pela vida da igreja, Jesus é glorificado nesse mundo. Como ou quando isto acontece? Quando a igreja, o povo de Deus, se reúne em torno da palavra, em torno dos sacramentos, está glorificando a Jesus, está honrando, testemunhando, apontando para Jesus como Senhor e Salvador. Mas não só nesses momentos em que a igreja está reunida. Jesus é glorificado de uma forma bem especial quando os seus discípulos, quando a sua igreja
vivem a sua vida no dia a dia, na vida dos seus lá fora, na família, no trabalho, na rua, no lazer, em todos os momentos. O apóstolo Paulo diz, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, e aí essa outra coisa qualquer inclui tudo, gente. Fazei tudo para a glória de Deus. 5. A nossa vida no dia a dia, nós glorificamos a Jesus quando vivemos uma vida de amor a Deus, quando vivemos em obediência aos seus mandamentos, ou seja, quando confiamos em Deus acima de tudo, quando não tomamos o seu nome em vão, quando santificamos o dia do descanso, quando honramos o pai e a mãe, quando não roubamos, não adulteramos, quando nós não damos falso testemunho, ou seja, não ficamos falando mal dos outros, quando nós não cobiçamos a casa, a herança do próximo, nem a mulher, ou o homem, ou os empregados, ou quem sabe o emprego, o gado, o carro, a roupa, a bolsa, a joia, não sei, qualquer coisa que pertence ao próximo. Isso é viver uma vida santificada, seguindo o exemplo de Jesus, que glorificou o Pai, justamente cumprindo a sua santa vontade. Os discípulos também glorificam a Jesus quando se dispõem a sofrer e suportar afrontas deste mundo, por serem cristãos, por seguirem com Jesus, assim como Jesus também deu exemplo e sofreu sendo fiel, sofreu amargamente, cumprindo a missão que o Pai lhe propusera para cumprir a nossa salvação. Deus é glorificado quando cristãos sofrem neste mundo por serem cristãos. O coral cantou antes, no sofrer, sou feliz com Jesus. É isso é glorificar a Deus. E numa das leituras que nós ouvimos hoje, que é a leitura de 1 Pedro, fala disso. 1 Pedro 4, 14 e 16, o apóstolo diz: se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócio de outro, mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Simples assim. Não é simples assim. Irmãos, viver assim é muito difícil. É difícil viver glorificando a Jesus numa vida de fé, de amor, de obediência a Deus, e muitas vezes tendo que sofrer por isso. E o diabo, o vil tentador, fará tudo para atrapalhar e destruir a vida dos cristãos e da igreja. Leitura de 1 Pedro de hoje, deixa claro, capítulo 5, versículos 8 e 9. Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, olhem ao vosso lado, à vossa volta, vocês não vão ver, ele é espírito, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Irmãos, é assim no mundo todo, na nossa irmandade espalhada pelo mundo afora, o diabo vai tentar atrapalhar, destruir a fé dos cristãos, destruir a igreja. Então nós precisamos, na verdade, força para isso. Nós não temos força para isso, não é fácil. E de onde vem essa força? Versículo 10 de 1 Pedro 5. O Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar.
não está em nós. Não está em mim, não está em você. Se dependesse de nós, coitados, não está em nós. Está justamente naquilo que Deus nos dá. Jesus, quando ora na sua oração sacerdotal, ele falando aos discípulos, ele diz como sendo os que me deste. Pai, os que me deste. Eles não são de Jesus porque eles quiseram ser, mas Deus os chamou e os capacitou para isso. Os discípulos só seguiram com Jesus porque foram capacitados para isso. Nós só somos igreja, só somos cristãos, e essa congregação só resistiu por 51 anos e vai resistir até o fim, porque Deus a capacita para isso. Para nós continuarmos seguindo em frente, seguindo a Jesus e glorificando a Jesus em nossa vida, precisamos da força que Deus nos dá. E por isso nós precisamos sempre de novo, lá da nossa vida que nós vivemos, voltar na casa de Deus, para aqui receber essa força. Nós voltamos à casa de Deus como aquela pessoa que, depois de um dia de trabalho cansativo, volta para casa. E por que ela volta para casa? Ela volta para casa para tomar um banho, para se alimentar, para descansar e refazer as suas forças. Às vezes ela não está nem com vontade mais, né? Tão cansada que está. Nós também precisamos voltar sempre de novo à casa do Pai para tomar um banho. Alô? Para tomar um banho. É o banho do perdão. Para nos alimentar na palavra e nos sacramentos. Às vezes é difícil. Às vezes o pastor está cansado. E às vezes não tem nem vontade de ir lá dirigir o culto. Mas como assim? Às vezes a gente na hora do culto, será que eu vou, não vou? Nós precisamos voltar para a casa do Pai, para tomar o banho do perdão, para nos refazer na palavra, nos sacramentos, e receber essa força que não está em nós, para podermos continuar glorificando a Jesus. E aí quando estamos aqui, como é bom, como é maravilhoso. Quem já não veio para o culto assim, quase não vindo, e depois saiu daqui, nossa, que coisa boa, ainda bem que eu fui no culto hoje, nossa, como foi bom, né? E nós queremos às vezes ficar sempre aqui daí, está tão bom que vamos ficar por aqui, mas não podemos ficar por aqui. Após nos refazermos, reunidos com os irmãos, nos alimentando com a palavra, com os sacramentos, recebendo o perdão, nós precisamos sair daqui também. Assim como Jesus mesmo pediu, para que nós fôssemos lá fora, lá no mundo, e ali levássemos a sua mensagem. É preciso sair da casa de Deus, dos nossos encontros com os irmãos, da presença dos irmãos, e voltar para a nossa vida lá fora, para ali vivermos a nossa fé, para ali glorificarmos a Jesus diante dos outros. Nós saímos daqui animados, fortalecidos, alegres, perfumados, né? Para lá fora podermos exalar o bom perfume de Cristo, como diz Paulo, né? Onde o cristão passa, ele deixa aquele perfume gostoso, perfume de Cristo. Como é bom isso, né? Ele recebeu esse perfume aqui, na força que Deus lhe deu na palavra e nos sacramentos. Então nós vamos lá fora viver a nossa vida, viver Jesus, para que outros também possam reconhecer nele o Salvador. Aqueles que estão, como é que o coral cantou antes? Cansado, né? O abatido, o desamparado. Ele precisa receber a palavra de Jesus, ele precisa ser resgatado. E a minha vida lá fora é a melhor maneira de eu testemunhar isso e mostrar aos outros quem é o Senhor e o Salvador da minha vida. Meus irmãos, que o bondoso Deus, que enviou o seu Filho Jesus para nos salvar, e que tem abençoado, fortalecido e amparado esta congregação nesses 51 anos, e muito antes disso também, que Ele conduza a mim, a você, a cada um com seu Santo Espírito,
numa vida de fé, de amor, de obediência, e nos conforte e fortaleça sempre de novo, com sua palavra, com sacramentos, para que nós, ora reunidos aqui, e depois também lá fora, no dia a dia, nós possamos viver glorificando a Jesus, até que Ele volte, e nos conduza então à glória celestial, na sua presença eterna. Deus abençoe essa fé, essa vida em cada um de nós, e que Deus continue abençoando imensamente essa congregação, para a glória de Jesus. Amém.